Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem aí. Sexta-feira, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Acho que hoje é um dia extremamente importante, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Estou aqui junto com a Cíntia Santos Pessoa, que vai palestrar hoje junto comigo para a gente falar um pouco do tema aí sobre a estratégia e o propósito e o quanto elas se relacionam para a gente conseguir tomar grandes decisões na vida e decisões assertivas, principalmente em diversos temas da nossa vida, não só de carreira, não só de negócios, mas também principalmente em termos de conexões que nós fazemos ao longo da nossa jornada aqui nesse mundo para impactar outras pessoas. Cíntia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo, principalmente depois de 2 anos aí que a gente esteve juntas, né? E você que participou principalmente de um momento muito importante da minha vida, da minha carreira, que foi a primeira vez que eu assumi um cargo de liderança, né? Então, pessoal, apenas contextualizando vocês, a Cíntia fez o treinamento de desenvolvimento de liderança dentro da empresa que eu atuei ali pela primeira vez como líder, né? Então, eu tenho ela como grande referência aí em termos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Cíntia, com você a palavra. Maravilha, Carol, é um prazer realmente estar aqui com você. Você é uma pessoa muito especial. É uma menina para mim, porque tem idade para ser, é mais nova que a minha filha, mas é incrível, de uma maturidade, isso eu já percebi e me surpreendi já desde o primeiro momento que a gente se conheceu. Sem falsa modéstia, foi um prazer e deu certo essa conexão, né? Não é à toa que a gente está aqui agora e eu acredito que as oportunidades passam pela vida da gente. Com Algumas a gente certeza. aproveita, outras não, né? Outras a gente traz para a vida toda e assim, né? O processo de relacionamento também passa por isso. Então, Com maravilha, e eu estou bem certeza. feliz de estar aqui e que possamos contribuir aí umas com as outras e com todos os nossos ouvintes e telespectadores aí. Com certeza, né? Com certeza, Cíntia. E falando realmente, dando esse início, pessoal, o tema de fato, né? A estratégia, né? E o propósito, e como que começa pelo propósito, né? O propósito, eu e a Cintia, a gente estava tendo inclusive uma discussão um pouco mais cedo também em relação às diversas formas que a gente poderia trazer aqui para vocês, o quanto é abrangente a definição de propósito, porque depende de muitos fatores para cada pessoa, para cada grupo, para cada cultura, o propósito ele pode significar algo, principalmente, né, Cíntia? E eu acho que ele está muito relacionado com o íntimo nosso, né? E não o íntimo, né? Que todo mundo, ai meu Deus, não é esse tipo de íntimo, mas é um íntimo que vai além, né? É uma profundidade do meu Deus, eu sou um ser humano, o que eu vim fazer aqui, principalmente, né? Qual que é o meu maior dom, talvez, o que eu realmente me destaco e que eu posso usar isso para contribuir não só para mim, né, como ser humano, promover o meu sustento, mas principalmente auxiliar e ajudar outras pessoas entregando algo para elas também. A visão de propósito, pelo menos a que eu tenho desde que eu me conheço por gente, né, meus pais sempre me ensinaram a questão da importância da gente ter respeito com outras pessoas e respeitar principalmente a individualidade delas e principalmente o quanto o ser humano, cada ser humano é diferente um do outro, né? Porque assim, a sociedade tenta colocar nas nossas mentes que não, você precisa ser isso. Existe um padrão que você tem que seguir, você tem que se moldar esse padrão, senão você está fora do jogo. E muitas vezes nós somos realmente intimidados por essa sociedade e vamos deixando de lado o que realmente importa, que é a nossa essência, que é o nosso ser de fato real, né? Então, eu começo trazendo essa provocação do que seria um pouco da definição de propósito, né, Cíntia? E queria principalmente entender também como que você consegue
enxergar e realmente trazer as outras visões de propósito que a gente tem aí também. Acho que tá mutado. Desculpa, gente. Imagina. Eu mutei porque eu achei que meu cachorro ia latir. É o seguinte, é um assunto muito amplo. E já trago de antemão que o meu objetivo aqui não é trazer uma verdade absoluta, né? Quando nós olhamos para qualquer tema, é o que eu estava comentando com a Carol antes da gente entrar, qualquer tema que a gente vai debater, existem muitos pontos de vista, né? Se a gente olhar para aquele tema como se fosse um círculo, eu enxergo uma parte, o outro enxerga a outra parte. Então, quando a gente fala de propósito, a gente não foge dessa ideia, né? Quando você vai procurar propósito numa questão, numa visão mais religiosa, uma questão Bíblia, livros religiosos, você tem uma definição, né? De onde vem, o propósito vem de Deus, ok. Quando você olha para propósito dentro da área de desenvolvimento humano, que não traz o viés religioso, mas traz ali o viés de estudos da própria psicologia, neurociência, sociologia, filosofia, enfim, você já tem uma estrutura de propósito, né? Então, eu vou trazer para vocês o que eu aprendi durante a minha vida toda, porque hoje eu sei e eu acredito que eu estou no caminho do meu propósito, né? Eu encontrei esse caminho. Hoje eu vivo daquilo que eu amo e eu gosto muito de trazer a premissa, porque não é só amor e uma cabana, dizer assim, não, vamos, né, vamos viver da nossa arte. Isso pode dar certo, pode, com certeza. Mas a gente também não pode esquecer do sistema econômico no qual nós estamos inseridos, que é um sistema capitalista. A gente precisa de dinheiro. A gente tem um Com custo para estar aqui, certeza, né? com Tem um certeza. custo. E se eu tenho uma vida que me requer, eu preciso estabelecer o que eu quero, o que me faz feliz, o que traz sucesso, o que é sinônimo de sucesso, né? Porque quando a gente atrela que o sucesso é ter muito dinheiro, ok, mas aí eu preciso estar com o meu propósito. E aí a gente vai falar de propósito. Gente, eu vou trazer uma definição de propósito que eu gosto muito, que é o Ikigai. Tá? Ela vem aí da filosofia japonesa, né? É um conceito japonês que traz ali, até eu já sugiro que vocês busquem, né? Até mesmo se a Carol num outro momento colocar, Sim, eu mando aqui essa imagem, né? Que eu estou usando para consultar. Enfim, legal. não sei se você quer que eu compartilhe a tela, Carol. Acho que não precisa, né? Bom, se você quiser, Cíntia, É, pode compartilhar. eu tô com a imagem aqui, tá? Eu não peguei, não vou Uhum, apresentar um slide, até porque o nosso objetivo é uma conversa, né? Mas acho que com certeza, só para ilustrar com certeza. o vídeo, né? O próprio vídeo que a gente está fazendo aqui, eu peguei na internet rapidamente, né? Abri aqui essa tela, você está conseguindo ver, Carol? Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver também. Pera aí. Ótimo, Aí, deixa eu mudar aqui um pouco o nosso layout. Bom, tá bom. estamos aqui. É, pessoal, acho que vocês também conseguem enxergar aí. Esse é o Ikigai, então, também tem Isso, conhecimento também da metodologia. Inclusive, vocês também conseguem fazer um teste online para saber qual que é o seu Ikigai, e ele tem realmente essa conexão com o propósito de vida também. exato. E para mim sempre fez muito sentido, Carol. Porque eu ouvi uma frase que mudou essa visão. Porque, gente, cada um vai ter seu jeitinho, cada um vai ter seu insight, cada um vai conversar com uma pessoa que vai alimentar aquilo que vai chegar no teu propósito. Propósito não é receita de bolo, propósito é essência, propósito é você buscar aquilo que te move, né? Aquilo que você sabe que talvez você vai cumprir várias missões, mas todas essas missões elas estão ali como se estivesse num funil, entrando naquele caminho e alimentando aquele propósito, né? Muitas vezes a gente usa missão como sinônimo de propósito e os conceitos, a referência bibliográfica, elas trazem muito, né? Que a missão muitas vezes a gente tem muitas missões,
mas o propósito não muda. Com Tá? certeza. Né? Às vezes eu estou aqui fazendo uma faculdade, um exemplo, né? Estou fazendo aqui uma pós-graduação, um mestrado, e daí daqui a pouco eu estou lá fazendo um curso livre de, sei lá, um mestrado em educação, estou aqui fazendo um curso livre de Feng Shui, né? Que eu realmente esses dias eu fiz uma formação ali de Feng Shui, que é uma metodologia aí oriental, né? Que trabalha com a energia da casa, com a energia, com a nossa energia, enfim, a gente tem muitas coisas que convergem para o nosso propósito. Então, quando a gente olha para o Uhum. Ikigai, a gente traz ali uma visão muito interessante, porque ele traz o Ikigai no centro, né? De todos esses 4 círculos que conversam entre si. Então, o propósito ele está no encontrar o que você ama, o que você é bom, o que pelo aquilo que você pode ser pago, as pessoas podem te pagar pelaquilo que você ama, pelaquilo que você é bom. E principalmente, o que o mundo precisa. Então, entender e fechar esse ciclo aí com essas 4 perguntas, né? Essas afirmações que a gente traz aqui, mas elas podem se tornar uma pergunta para que você busque dentro de você essas respostas, né? Entender o que você ama, entender o que você é bom, entender o que você pode ser pago pelaquilo e entender principalmente o que o mundo precisa. O nosso Com propósito certeza. ele não passa, ele não é propósito se ele não fizer e não reverberar ali, se ele não transbordar na vida das outras pessoas. O nosso propósito ele passa na contribuição com o próximo. Com Então, certeza. ele Não faz precisa fazer sentido sentido. não contribuir com o próximo, Exato, exatamente. né? Mas aí, para concluir uma linha de raciocínio, que eu queria trazer uma frase que eu ouvi que me ajudou muito a perceber e sair desse romantismo, porque não é sobre romance, é muito tempo, de muito trabalho, muitos tropeços, de muitos aprendizados. E aí você tem uma frase que eu ouvi uma vez numa live, que a moça ela falava o seguinte, a palestrante, era uma palestra. Ela falava o seguinte: o que vai pagar as contas até o sucesso chegar? E esse sucesso ele também pode ser entendido como o encontro do propósito, né? Trabalhar com aquilo que você entende que faz parte do teu propósito. E mais, né, quando a gente fala de trabalho, o trabalho não é o propósito. O trabalho é uma ferramenta para que possamos cumprir o nosso propósito. Muitas vezes é uma ferramenta meio, né? De maneira geral, ela é uma ferramenta meio ali, para que ela possa te conduzir, subsidiar, ou permitir com que você viva do teu propósito. Né? Então, eu tenho consciência que o meu propósito, ele perpassa pelo contribuir com o próximo, com o conhecimento, com o desenvolvimento que eu conquistei para minha vida, para o meu autoconhecimento, e trabalhar aí com as lideranças desse Brasilzão e quiçá fora desse Brasil, né? E trabalhar com desenvolvimento de soft skills, buscando, ajudando com que as pessoas possam identificar as suas essências, o que eu vim para esse mundo para fazer, partindo daquele princípio que não somos iguais e que precisamos encontrar complementos, aquilo que me complementa ao outro e não aquilo que me deixa como igual, até como você falou inicialmente, né, Carol? Insistem em colocar a gente num lugar. Você que é da área da engenharia, Carol, sabe muito bem que quando você cria processos de trabalho, você otimiza o processo. Você consegue aplicar verdadeiramente a melhoria contínua. Você consegue criar aquela cronoanálise, né, para cronometrar e saber exatamente o tempo daquele processo. Mas isso a gente consegue. A gente consegue com as máquinas, a gente tenta conseguir com todos os seres humanos, né? Mas cada um é um ser único e padronizar os seres humanos é realmente reduzi-lo,
reduzir o seu potencial criativo, reduzir a sua capacidade de inovação, reduzir a sua capacidade de contribuir com os outros, com aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Então, acho que a Com gente tem aí muita certeza. coisa para falar, né, Carol? Muitos Sim, com insights. certeza, com certeza. E principalmente, até quando você traz ali a questão, tem vezes que nem a gente sabe por onde começar, né? E uma coisa que eu sempre me perguntava, meu Deus, por onde eu começo? Para vocês terem uma ideia, nunca passou pela minha cabeça que eu ia fundar uma empresa, até porque quando eu estava na faculdade, eu tive empreendedorismo, eu falo, nossa, eu não quero empreender, eu gosto de ficar aqui na minha e tudo mais. E assim, simplesmente acontece, gente. Você começa a mudar, porque graças a Deus a gente está sempre mudando, as coisas estão mudando, né? Estamos entrando numa era que não é só tecnologia que manda, mas principalmente sustentabilidade, e isso é um tema que era discutido lá atrás, há 10 anos atrás, era falado, porque no futuro está passando pelo aquecimento global, e tá aí, né? Chegou. E agora, o que a gente faz? A gente precisa realmente sair da caixinha para poder conseguir inovar. E você não vai conseguir inovar se você não saber conhecer você mesmo. Isso é um fato, tá? Porque muitas vezes a gente acha que se eu ir por esse caminho que o fulano me falou que esse caminho aqui dá mais dinheiro, ou esse caminho aqui tá dentro da linha de trabalho que você estudou, por exemplo, você vai ter o sucesso. Mas se você vai ter sucesso pela visão do outro, né? Inclusive, eu vi uma frase ontem que me chamou muita atenção, que é uma historinha, Charlie Chaplin, vocês já conhecem também, um grande ser humano que passou por este mundo aqui e nos trouxe também vários ensinamentos e contribuiu grandemente com o cinema, certo? E ele se inscreveu num concurso de sósias de Charlie Chaplin, ou seja, dele mesmo. E ele ficou, gente, em terceiro lugar. O que quer dizer? Mesmo sobre os olhos dos outros, você corre o risco até de você não ser você mesmo. Ou seja, ele é o Charlie Chaplin e ainda assim ele ficou em terceiro lugar dentro do concurso que ele se inscreveu. Por quê? Porque as pessoas elas têm a visão delas, com a experiência delas, né? Então, quanto antes você despertar realmente para a questão de, meu Deus, eu vou realmente tentar encontrar o que sou eu, porque a primeira pergunta que você vai fazer quando você perceber que você está entrando nisso é quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que eu faço aqui? O que eu amo? Que é justamente as perguntas que o Kigai ele realmente traz à tona para que a pessoa comece a se bombardear. E o Ikigai ele está muito relacionado a um tema que também é relacionado a propósito, que é o autoconhecimento. E que a gente percebe, não sei você, Cíntia, mas eu percebo principalmente que as pessoas parecem banalizar muito a questão do autoconhecimento. De, mas eu não gosto de livro de autoajuda, porque isso é uma coisa ruim. Gente, é uma coisa ruim porque realmente incomoda, porque você vai começar a ter ideias diferentes do que a sociedade espera de você. E assim, é um processo um tanto solitário, um pouco doloroso também, porque você vai precisar abrir um pouco mais a sua mente para entender que nem todo mundo realmente era o que você esperava, porque depois que você começa no processo do autoconhecimento, começa tudo, tipo, realmente ficar um pouco mais claro para você o que você está fazendo e o caminho parece ficar mais claro. E cada vez mais o propósito ele começa a entrar em cena e você começa realmente a usar ele como o grande potencializador de tudo, inclusive da estratégia, que aí chega justamente naquilo que eu falei, começa pelo propósito, que é você tá guiado por uma luz. O propósito é como se fosse uma luz no fim do túnel que você começa a enxergar quando você começa a se autoconhecer de verdade e começa realmente a ser guiado por aquilo. Você tem que ter clareza, né, especificidade do que você quer para você e o que você também não quer para você, principalmente, né? É. Não sei.
Só fazendo também. complementando essa questão da autoajuda, Carol, Aham. eu não entendia, eu não entendi por muito tempo esses nomes, tá? Essa banalização. E teve uma determinada situação que eu estava junto com uma ex-gerente de uma empresa que eu prestei consultoria. E a gente estava falando de um livro, e inclusive era o livro Milagre da Manhã. Esse livro me ajudou muito. Esse livro foi um dos livros que mudaram a minha vida no momento que eu precisei deles, de tomada de decisão e de disciplina. E é um livro que tem um nome assim que às vezes você, né, não é de virada de chave mesmo, tomada de decisão, disciplina, é criar hábitos saudáveis para minha vida. Então, o Milagre da Manhã foi um livro muito legal e eu estava numa mesa conversando com o pessoal. Aí uma pessoa da mesa falou assim: "Ai, Cíntia, você já leu esse livro, O Milagre da Manhã?" Eu falei: "Nossa, já li." E ele é um dos livros que mudaram a minha vida. É porque eu li no momento que eu precisava, né, ter lido. E uma das pessoas na mesa, essa gerente em específica, ela trouxe assim: "Ah, então esse livro, esses livros, como que é esse livro? É esses livros de autoajuda?" Aí eu falei para ela assim: "Olha, se ele é de autoajuda ou não, eu não sei. Mas se a função dele era me ajudar, ele cumpriu a sua missão comigo, né?" Por quê? Porque essa banalização de autoajuda, ela pode ser que não sirva. Vamos pensar assim, um livro. Nenhum livro serve para você a qualquer momento. Tem momentos que você está mais suscetível àquele assunto, e aquele assunto vai ser um boom, vai cair na sua vida como uma luva. E vai ter livro que você vai começar a ler a primeira página e vai falar: "Não, nada a ver. Não quero, né? Nada a ver ler esse livro, não vou perder meu tempo lendo esse assunto." Enfim, cada um tem o seu jeito. Mas eu tenho muita dificuldade quando eu ouço esse termo, que os livros são livros tipo livros de autoajuda. Na verdade, se é autoajuda e ele me ajudar, ver a vida de uma forma mais leve, a ajudar naquilo que eu estou precisando, de uma resposta, ele cumpriu sua missão. Então, viva a autoajuda, porque é o que mais a gente precisa, porque Hashtag viva autoajuda. a gente não tem receita de bolo para entender como eu funciono, não tem receita de bolo para entender como a Carol funciona e certamente não tem receita para entender como você funciona. Então, Com a gente certeza. precisa se conhecer para a gente dizer para o mundo como a gente funciona. Né? O Exato. autoconhecimento não é para nos tornarmos seres iluminados e que a gente vai saber tudo, que a gente vai fazer a gestão das emoções de uma forma perfeita, não. É só para a gente Não. ter consciência de como a gente funciona, aquilo que a gente ainda não conseguiu desenvolver, as batalhas que Uhum. a gente acredita que a gente deve entrar, as batalhas que a gente não deve, entendendo o nosso ponto de equilíbrio, né? Entendendo a nossa paz, aquilo que Com nos certeza. Com certeza. E é esse ponto de equilíbrio que muitas vezes as pessoas confundem como sendo o caminho do meio, gente, não necessariamente é o em cima do caminho do muro, meio. né? Em cima do muro. Não Uhum. é, não é. Não, porque assim, isso envolve energias principalmente, né? E assim, você encontrar o seu ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio diferente do meu é diferente, da Cintia é diferente, do seu esposo, da sua esposa é diferente, dos seus filhos é diferente, e é por isso que é importante você também aprender a entender isso, para você também entender o lado do outro também. Porque isso também é muito importante, você conhecer e saber os seus limites e também saber os limites que o outro também põe para você, né? E isso também está muito relacionado a você ter uma estratégia mais assertiva, né? Porque a partir do momento, eu digo por experiência própria mesmo, a partir do momento que eu coloquei no papel, porque assim, às vezes está na nossa cabeça, mas a gente não quer dizer que você vai estar, né, sempre lembrando daquilo. É importante que você externalize principalmente e escreva. Escreva. Em outubro do ano passado, aliás, no final de setembro do ano passado, eu tive um burnout, né? Fiquei 5 dias em casa, realmente sem conseguir fazer absolutamente nada. E aquilo para mim foi um baque, para minha família foi um baque para todos.
E em outubro eu realmente, eu cheguei literalmente, meu Deus, não dá certo, não tinha mais como ressurgir, para mim, dentro da minha cabeça. Mas eu falei, eu não posso desistir dessa forma. Comecei a buscar, né, o que estava me incomodando tanto que estava me levando para essa situação. Foi um momento, assim, que eu realmente abri a minha mente e tentei abrir ela para entender da onde vinha aquele medo, aquela vergonha que eu estava sentindo naquele momento de ter passado por aquela situação. E isso me levou ao caminho de entender o porquê que estava causando e porquê que aquilo era tão ruim para mim. Porque eu tinha me desconectado de mim mesma, da minha essência, do meu propósito, eu me desconectei de mim. E para você encontrar esse caminho, porque uma coisa é, beleza, você descobriu o problema. E agora para você voltar para o caminho de novo. Essa é a fase um pouco mais desafiadora. Mas se você começar a escrever o que, que você é de fato, eu sei que eu sou uma pessoa visual, eu comecei a escrever que eu era uma pessoa visual, então eu precisava facilitar também o caminho das pedras para mim, eu não estava facilitando nem o caminho das pedras para mim. Eu coloquei quais eram os meus 5 valores principais, né, e descobri também que eu tinha deixado de lado o meu principal valor, que era espiritualidade, e não espiritualidade em termos de religião, pessoal, porque espiritualidade vai muito mais além, né? Ela, essa conexão com a tua essência mesmo, né? E outros tipos de valores, como honestidade, justiça, excelência e de colaboratividade com outras pessoas. E tudo isso por conta do meu problema. Eu comecei a descobrir o que estava causando e comecei a voltar novamente aos trilhos, né? A gente fala que a pessoa sai da casinha e depois volta para a casinha, né? A casinha é a essência dela, né? Em termos aí. Então, depois que isso ficou muito claro, eu falei, gente, eu não, nenhuma das minhas decisões eu tomo, e se eu vejo que vai ferir alguma coisa desses valores que eu defini, e principalmente até necessidades mesmos que um ser humano tem, porque eu deixei até de cumprir algumas necessidades básicas minhas, né, que são extremamente importantes para a gente se manter como ser humano. Então, isso é super importante. E tudo isso foi realmente me ajudando a formular uma nova estratégia e começar a projetar. Tanto que foi em outubro que eu comecei realmente a ter novamente ideias para assessoria. Porque até então eu tinha ficado meses fora e desacreditada do que era o potencial da BYV. E tinha vergonha de falar, meu Deus, eu me expus tanto e agora, né? E não, ali era só o começo. Era só o começo não é tudo perfeito desde o início. É tudo uma grande processo de moldagem contínua, de melhoramento contínuo. Que a gente não consegue criar um negócio ou criar uma carreira assim do nada. Não existe isso. Existe um processo que você vai trilhando e que cada vez mais que você chega a um certo ponto, você consegue ter clareza dele. Você consegue se aproximar cada vez mais de algo que te faz bem, né? Que se aproxima de propósito, se aproxima de algo que realmente te energiza como ser humano, né? E traz esse viés para também colaborar com a vida de outras pessoas também, né? Até, Cintia, não sei se também, acredito que você também deve ter passado por uma situação também muito parecida, né? Nesse um ano que você também esteve empreendendo, né? Com a CASP, né? Principalmente. E, e é realmente um caminho, assim, inicialmente muito solitário, mas que depois a gente vai atraindo pessoas que estão dentro do mesmo tipo de linha que você, né? Com a sua essência, né? Principalmente. Com certeza, Carol. Toda essa caminhada, ela é importante, né? Eu tenho muito tempo nessa área que eu atuo e essa construção, ela foi uma construção de tijolinho, né, Carol? Foi. Tomar essa decisão de montar a empresa foi uma visão de compilar esses mais de 17 anos que eu atuo nessa área. Então, valorizar todo esse networking que eu construí ao longo do tempo, Uhum. eu olhei para trás e eu falei assim, eu tenho bastante coisa que eu construí, mas, no entanto,
a gente não, como na posição como empreendedor, é muito diferente, né, Carol? É bem. Porque a gente vem, eu estava dando uma aula agora antes de entrar contigo, a gente estava falando de gestão de carreira, a gente também precisa visitar as nossas crenças, né? E a nossa sociedade fala muito sobre a questão de carteira assinada, né? A carteira assinada, a segurança, né? Aquela crença de escassez, a gente traz muito e a gente precisa revisitar e reformular essa questão, porque a gente, caso contrário, o empreendedorismo é um monstro, né? O empreender pode acabar sendo algo inatingível. Eu acho que a Carol saiu da conexão, né, por algum motivo de internet, mas a gente vai continuar aqui. Então, trazendo essa estrutura até mesmo de propósito, para quando a gente fala de eu estou falando da minha empresa, né, e pensando em tudo que a Carol é especialista, né, em toda essa estruturação aí de estratégia. Quando você tem uma estratégia para você montar, você associar o teu propósito, acho que saiu, né, Carol? Voltou? Saiu, agora Eu voltou. continuei aqui, tá? Eu estou falando que, ao montar a minha empresa, eu precisei entender quais eram o meu propósito enquanto proprietária dessa empresa, enquanto uma empresa que precisa vir com uma essência, ela precisa estar pautada em valores e o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente permite, o que a gente não permite, quais as parcerias que a gente vai estabelecer, né, o que rege Sim, parceria, com estabelece certeza. o compromisso, a seriedade, a entrega para o cliente. Então tem todo um pensamento que a gente precisa ter versus aquilo que a gente vem como expertise. Então, quando a gente vai empreender, a gente tem que pensar em coisas que a gente não pensava quando nós éramos empregados, né? Se eu sou do RH, eu penso nas coisas do RH e o financeiro, quem é do financeiro vai ter que pensar. Como empreendedor, a gente tem que pensar em tudo. Então, isso faz parte dessa construção e tá tudo bem. E a gente vai aprendendo. E aí, pensando nesse propósito, né, Carol? Tendo clareza desse propósito, e usando esse propósito a nosso favor de forma estratégica, não Com tem como. certeza. Com certeza. E usar ele de forma estratégica, por quê? Uma coisa que a gente tem muito, como eu falei, é aquela visão de, meu Deus, eu vou entrar no mesmo eixo de competitividade, né? O mesmo mercado de um concorrente meu, e eu não sei o que, que eu vou me diferenciar. A gente às vezes acaba sendo enganado por nós mesmos. A gente acha que a gente não é bom o suficiente para entrar naquele mercado e acabar realmente se destacando por algum diferencial que você entrega. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é justamente, eu sou diferente, né? A única coisa que realmente falta realmente nas pessoas é essa motivação e a gente realmente, acho que desde lá da infância principalmente, ajudar a criança a se desenvolver de uma forma que ela reconheça o valor dela, principalmente, e comece realmente a entender por que, que ela pode criar sim um diferencial, mesmo estando no mesmo mercado, ou mesmo estando no mesmo cargo, vocês são pessoas diferentes e vão fazer entregas diferentes, né? O mundo é tão grande, gente. O mundo é formado por bilhões de pessoas. Então, assim, o potencial que você tem de entregar valor para um grupo de pessoas que correspondem à solução que você entrega de um problema para essas pessoas é muito grande essa possibilidade. Só que até você encontrar justamente essas pessoas no mundo que é a dificuldade. Por isso que muitas pessoas começam a empreender e após algumas tentativas falhas, elas desistem. Sendo que o empreender, ele está muito relacionado a você estar continuamente ali buscando, errando muito, né? Eu acho que errando muito, principalmente, para você conseguir entender o que que deu, o que que dá certo, o que que não dá certo. E se você já viu que não dá certo alguma coisa, pessoal, é importante que você também registre que não deu certo, né? Eu e a Cintia, a gente veio de uma empresa que a gente tinha
a gente não conseguia registrar as coisas, ou se a gente registrasse, aquele histórico se perdia, a gente acabava repetindo às vezes o mesmo erro, né? A gente não, talvez ali não tinha também um pouco de apoio também ali da alta diretoria, talvez, né, para trazer isso também, né, Cíntia? Mas principalmente a gente saber que é importante a gente também ter esses registros, porque isso vai evitar um retrabalho seu, de pessoas que vão trabalhar com você futuramente também no seu negócio, né? Porque ter essa visão do empreendedor é ter, além da visão presente, é ter uma visão futuro, né? É como uma águia mesmo, né, Cintia? Até quando a gente trabalhou lá no treinamento e desenvolvimento de liderança, a Cintia ela trouxe para nós os perfis comportamentais. Foi o meu primeiro contato com perfil comportamental e aquilo me encantou, porque eu sou apaixonada também por pessoas, apesar de ser engenheiro, né? Como até a Cintia falou, né? A visão que as pessoas têm da engenharia, né? De um engenheiro a pessoa só sabe fazer cálculo, fechada, lógica demais, que não entende pessoas, né? Então eu sempre me apresento como uma engenheira fora da curva, porque para mim pessoas é o grande motor ali que move os negócios, né? Então é super importante isso. E principalmente a gente entender o comportamento do ser humano, isso, isso traz tanta visão de como você pode resolver seus problemas, como você pode resolver o problema do outro, como você pode se ajudar, ajudar outras pessoas, até porque muitas pessoas nem sabem o que é comportamento humano, e entender um pouco desses perfis na época que a gente fez ali, a gente tinha os perfis da águia, que era o grande planejador, tínhamos o gato, que era o grande comunicador, o tubarão, que era o grande executor, e o lobo, que via de uma forma analítica as coisas em detalhes, precisava pela qualidade. Então, assim, mesmo que uma pessoa tenha um perfil igualzinho ao seu, vai ser diferente, porque o percentual é diferente. O equilíbrio entre os perfis são diferentes. E é isso que torna a gente tão único e especial para trazer à tona soluções que possam auxiliar outras pessoas, né? É exatamente isso, Carol. E começa do começo, né? Então, Uhum, o autoconhecimento, ele é um começo que não tem fim. A gente exato. vai, ao Caminho longo da nossa volta. vida, é, ao longo. Porque primeiro que a partir do momento que você descobre coisas sobre você, é, entender comportamentos, por que que eu reajo dessa forma, né? Por que para mim é tão importante que as pessoas façam isso ou façam aquilo? Quando você entende que aquilo é só seu, que é você que pensa assim, que você entende a vida assim e que também você pode ajudar as outras pessoas a lidar com você, porque você tem a capacidade e a consciência de falar assim, olha, eu prefiro que a tua comunicação comigo seja uma comunicação prática, direta, objetiva, né? Então, até na comunicação, na forma de se relacionar com as outras pessoas, o autoconhecimento nos ajuda, né? E você sai daquela, daquela posição de reclamar e de culpar, de achar culpados, e você acaba entende que as pessoas têm direito de ser o que elas são e o que elas querem ser, e você tem direito de aceitar ou não a presença, o convívio, a permanência naquela empresa, né? A permanência naquele cargo, e por aí vai. Então, o autoconhecimento ele reforça a nossa autorresponsabilidade, porque a gente precisa decidir pela gente, porque a gente só vai conseguir ser feliz se a gente entender o que é felicidade para a gente. O que é felicidade para mim pode não ser o que é felicidade para Carol. E isso é genuíno e isso faz parte da nossa essência enquanto seres humanos, né? Com certeza, né? E usar isso ao favor. Usar isso como uma estratégia para você, uma estratégia para sua vida, para sua carreira, para o seu lado profissional, seu lado de relacionamentos, até para você escolher relacionamentos que são mais genuínos mesmo e assertivos, né?
muda completamente, assim, é uma mudança de mente, de mindset, que só quem passar pelo processo vai entender o que é o processo, por exemplo, de uma borboleta, de uma lagarta que se transforma numa borboleta. Porque é exatamente isso. É como se você vivisse um casulo e do nada você desabrocha, sai desse casulo e voa. E encontra com aqueles que realmente refletem suas essências também, e refletem coisas que você também defende, né? E usar isso realmente, eu acho que como uma estratégia, até para a gente viver, é, é um caminho assim para o futuro mesmo, né? Como eu falei, hoje estamos na era da sustentabilidade, e cada vez mais vocês vão se deparar com problemas que têm uma escala global, principalmente, uma escala de muitas pessoas estarem sendo impactadas por aquele problema. E por muitas vezes, às vezes, essa falta de segurança, essa retração que é muito colocada principalmente pelas pessoas, porque elas querem que você continue pensando dentro da caixa delas para manter aquele padrão, elas acabam dando tiro no pé, porque não vai acontecer inovação nenhuma dessa forma. E pessoas que inovam, vocês podem ver aí grandes nomes: Steve Jobs, Walt Disney, Bill Gates, né? Só estou citando algumas pessoas aqui. A própria Coco Chanel, que até hoje tem uma marca que reverbera pela história, pela visão do que ela tinha. Não sei se vocês já viram algumas frases da Coco Chanel, mas ela fala de essência. Ela fala que a verdadeira elegância é ser mais bonito por dentro do que por fora. Então, isso era a visão de elegância. E ela foi uma grande mulher, né? Uma grande mulher aqui, que realmente trouxe não só aquela questão do que era na moda, que era uma coisa muito patriarcal também para a época, né? Ela realmente quebrou os padrões ali, né? De trazer vestimentas, não só com saia, com vestido, que era a moda feminina da época, mas também trouxe as calças para dentro da vestimenta feminina, né? Então, assim, eu sempre gosto de falar dela porque é uma figura que eu me inspiro bastante também, e que representa e traz uma visão de essência, de propósito e de elegância de uma forma muito que vai realmente de encontro do que eu acredito também, né? E principalmente você percebe, a pessoa encontra o propósito dela e ainda conseguiu alavancar este propósito num negócio que gerou valor não só para ela, quanto para as pessoas. E não só pessoas da época, pessoas que até hoje consomem a marca Chanel, né? Simplesmente porque ela decidiu ser ela mesma. E tem uma frase dela que ela fala assim: bom, eu não gostava da minha vida, então eu criei minha própria vida. E é isso, gente. Você tem que assumir esse papel de protagonista. Protagonista, não, essa aqui é a minha vida, esse aqui eu que mando na minha vida, né? E claro, eu não estou falando aqui para você simplesmente sair passando por cima de tudo e todos, não é isso. Mas você reconhecer o seu valor e saber que você pode chegar sim além, e não pisando nas pessoas, pessoal. Não pisando nas pessoas. Você pode ir além sendo você mesmo. Vai doer no início, vão te apontar, vão falar que você é ovelha negra. Mas, enfim, é isso, né? Eu acho que começa tudo pelo propósito e se torna algo realmente que reverbera ao longo da sua vida. E você pode considerar, a partir do momento que você encontra o propósito ou razão de você levantar todas as manhãs, principalmente, você se torna outra pessoa. Você pode considerar que aquilo é um marco da tua vida. Você, antes de descobrir o que te motivava tanto a sair da cama, e o depois, porque é outra vida, é outra coisa, é outra mudança de mentalidade, né? Outro ciclo mesmo para ser vivido. Perfeito, é isso aí. Com certeza. E até trazendo, até Cíntia querendo trazer também um pouco disso, mas como que isso relaciona também a criação de negócios? Bom, pelo que vocês viram até aqui, até pelo exemplo que foi trazido recentemente aqui, reverbera em tudo. Essa é a questão, porque reverbera em tudo, não reverbera só na tua carreira.
reverbera, né, em tudo, absolutamente tudo, até na sua saúde. Se você vai começar a perceber que você tem mais disposição, tem mais energia para você despender, porque você é como se você encontrasse a fonte da felicidade. Não sei se essa talvez seja a melhor definição, mas não vai ter, claro, vão ter ainda momentos que não vai estar 100% feliz, porque não existe o 100% feliz, mas existem picos de felicidade, mas você vai descobrir talvez a fonte para você se reenergizar e continuar trilhando o caminho, né? Porque eu digo que, por exemplo, no ano passado, quando eu passei por aquele momento difícil, eu não sabia de onde que eu tirava a minha energia. Eu estava tão cansada, tão exausta, esgotada, que eu estava tirando energia não sei mais da onde, né? Então, e uma mudança que eu vi muito drástica foi justamente essa energia que foi surgindo e uma necessidade muito grande de contribuir, de fazer vida mesmo, né, gente? Isso é vida. A vida nada mais é do que você viver plenamente e com aquilo que reflete quem você é. E isso é viver mesmo, né? Então, assim, é uma visão que eu gosto sempre de trazer e que é isso que hoje é o potencializador, é o energizante, tanto do meu negócio quanto do negócio da Cíntia. Posso garantir também, né, Cíntia, que você com certeza já levanta da cama todos os dias e fala: caramba, eu tenho um motivo para estar acordando. Primeiro, muito obrigada por me permitir acordar e, e ir em busca novamente de melhoria desse trilhar da minha vida, né? Porque ele simplesmente quer que a gente experiencie, e quanto mais a gente experiencia, mais a gente aprende, né? Sim, E assim, aprendizado é contínuo, aprendizado nunca é muito, né? Então, nunca é assim, demais. é uma questão realmente de você começar por ali e continuar trilhando o teu caminho ali em busca da luz ali, né? A luz eterna E do teu propósito. esse caminho, ele pode pegar várias ruas, né? É a Sim, mesma coisa que a gente sair da onde nós estamos e falar assim: "Ah, eu quero ir para São Paulo". Existem, né, até eu chegar na BR que vai dar acesso a São Paulo, eu tenho várias ruas que eu posso pegar. E a vida da gente perpassa por isso também. E o que que a gente essas ruas podem ser consideradas? É o momento que eu estou buscando a minha espiritualidade, a minha conexão com o divino, cada um acredita naquilo que acredita, mas nós precisamos acreditar em algo, né? Até mesmo a física quântica explica que existe uma força maior que rege todo esse planeta, esse mundo. Então, a gente precisa acreditar em algo, porque isso nos fortalece em saber que existe algo que vai além dos nossos braços, que vai além das forças dos nossos braços, né? Para mim isso faz muito sentido, mas o que acontece? Tem caminho que tem ruas que vão te levar para esse caminho, tem ruas que vão te levar para a educação. E a educação é esse próprio vídeo que vocês estão ouvindo aqui agora, é uma leitura, é uma pessoa que vem e compartilha uma experiência dela. Existe a escolarização, que é o que a gente busca na escola, né? Na educação formal. Mas nós temos a educação daquilo que a gente pode aprender a todo momento, com todas as pessoas. Certamente eu aprendi muito com a Carol nas experiências que nós tivemos e ela aprendeu comigo. Então esse é o processo da educação acontecendo também. Tem momentos que eu vou precisar olhar para o meu corpo, né? Olhar para os sintomas, olhar para as minhas dores, ou não tenho dor, mas eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ter uma alimentação mais saudável, né? Eu quero fazer uma atividade física. Por quê? Porque a gente isso tudo está conectado. Eu preciso, enquanto empreendedora, do meu corpo, da minha mente saudável, da minha conexão com aquilo que eu sou, equilibrada, para que eu possa levar isso, porque eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, né? Eu sou o meu cartão de visitas. Eu preciso estar bem. Aquilo precisa ser a minha verdade, porque é isso que eu vendo para os meus clientes. E aí, Cíntia, mas você está sempre bem? Não, eu não estou. Eu não estou sempre bem.
E o fato de não estar sempre bem, isso me leva a entender que é um autodesenvolvimento também. Porque se tem algo que está sendo desconfortável para mim, que eu estou em um conflito interno ou um conflito familiar, ou às vezes numa situação de negociação, qualquer coisa assim, isso me move a fazer diferente, me move a me desafiar. Então o conflito ele também deve ser visto como algo bom que nos leva para um outro nível. E eu também, quando não estou bem, e isso pode me levar a transparecer para o meu cliente ou para os participantes de um treinamento, para os meus alunos, eu divido com eles. E aí eu crio uma sensibilização, principalmente quando eu vou trabalhar tema de vulnerabilidade. Né? Que a partir do momento que a gente acolhe as nossas vulnerabilidades, porque vulnerabilidade é algo inerente à existência humana. Sim. Não é algo que você diz assim, não, eu não sou vulnerável. Sinto muito, meu bem, mas você é sim. Até Sim. pelo fato de estar falando que não é vulnerável, você já é. Você já é vulnerável. É, é a mesma coisa quando a pessoa fala Exato. assim, eu não preciso de terapia. Esses são os que mais precisam. Então, Aham. né? E aí é sobre isso, conflito. Conflito é inerente à existência humana. Nós teremos conflito a vida inteira. O segredo é fazer gestão desse conflito, usar esse conflito a nosso favor, usar esse desconforto para olhar além, aprender Olhar além. mais, É aprender. entender como ressignificar, como transcender tudo aquilo que está te fazendo tão mal naquele momento. É aprender. A regra é essa, estar aberto a isso e ser humano. Então eu trabalho com treinamento, tive o prazer de treinar uma equipe da Renault agora, terça e quarta-feira, uma, uma parte de uma equipe muito sensacional. Nós trabalhamos ali vários temas, como a confiança, trabalhamos aquele livro, Os Cinco Desafios das Equipes, toda a estrutura, toda a Excelente. estruturação. Excelente livro, Bacana. simples e excelente. Fica a dica aqui para vocês. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalhei junto com uma parceira de vida, uma parceira que trabalha na mesma área que eu, a gente complementou o nosso conhecimento para entregar o nosso melhor para o nosso Que cliente bacana. e foi sensacional. E se vocês perguntarem assim, o que a gente fez de extraordinário? Nada. Nada. A gente usou as técnicas que a gente conhece, é óbvio, né? O conhecimento que a gente traz de longa Claro. data, mas nós fomos quem nós somos. E isso vende, e isso as pessoas nos pagam para a gente entregar aquilo que a gente se tornou. E para Que mim isso é bacana. sensacional. Com certeza, né? Isso tem parte muito do que a Brené Brown trouxe, né? Da coragem Sim, de ser imperfeito. Esse livro é sim, sensacional sim. também, né? É mais uma leitura. E, gente, a gente está fazendo as recomendações aqui para vocês, porque assim são livros que vão se complementando realmente, né? Bom, E ela fala, gente, vulnerabilidade, meu, isso coloca. Quando a gente consegue ser vulnerável, mostrar isso, é da vulnerabilidade que vai surgir a confiança, a coragem, né, para você ir lá e enfrentar independente do resultado, você pelo menos ter tentado chegar num outro patamar. E o quanto isso é importante, quanto isso realmente traz uma experiência significativa e divisor de águas na vida daquela pessoa. E ela também é um exemplo disso, né? Começou com uma palestra, né? E assim, e todo mundo gostou. Ela falou: quem que vai ser uma pessoa falar de vergonha, gente? Por quê? Porque é uma coisa que acontece com todo mundo. E assim, poucas pessoas têm vontade de se abrir realmente e falar: não, eu tenho vergonha sim. Ah, eu passo por isso. Ah, eu choro sim. Claro, você é um ser humano. Isso é da nossa natureza passar por essas situações, ter certos tipos de emoções e também aprender a gerenciá-las, né? A criança, por exemplo, quando ela está lá se desenvolvendo, ela não sabe gerenciar as emoções. E tem pessoas adultas que também continuam sabendo gerenciar as emoções.
e tá tudo bem, ela vai aprender em algum momento, né? A vida vai falar, toque, toque, agora vamos aprender, né? Você vai aprender. As situações que ela vai passando vão moldando ela cada vez mais. Outros mais rápido, outros menos rápido, outros de uma forma maluca ou a partir de uma situação mirabolante, né? Mas vai acontecendo, né? E isso vai moldando a história daquela pessoa, que é outra coisa que também diferencia você de muita gente, a sua própria história. As pessoas amam ouvir histórias. É isso que conectam as pessoas. Né? Os seres humanos, desde a antiguidade, eles usavam de desenhos para contar histórias, né? Para contar a história daquele povo, para contar a história de como que eles faziam a plantação do cultivo do algodão, por exemplo, porque era uma forma deles se comunicarem, se conectarem com outras pessoas. Então, isso que a gente tem que se agarrar e falar, não, cara, tem muita possibilidade de você trazer e ser diferente para o mundo. Se todo mundo fosse igual, gente, nossa, muita coisa não teria sido inventada para começar. Exato. Porque um ser humano pensou em fazer um experimento de o prisma e descobrir que a luz se divide em várias feixes de luz. Ou porque alguém decidiu ir lá e conectar um conector num monitor e formar um computador. Se não fosse por essas pessoas, né, ou outras que criaram outras coisas, não só essas, mas muitas outras, que às vezes passaram pela vida de outras pessoas e ajudaram essas pessoas, elas nem imaginam quanto elas impactaram positivamente, né, na vida delas, né? Então, assim, é uma coisa para a gente realmente refletir, né? E é um tema extremamente amplo, a gente não conseguiria falar aqui tudo em uma hora, mas Sim. tentamos, pelo menos, trazer um Sim, pouco das nossas visões, né, Cíntia, com principalmente. certeza, com E, certeza. assim, é sempre um prazer, realmente, assim, conversar com a Cíntia. Eu também, quando eu iniciei lá, a Cíntia veio, conversou comigo, eu falei, nossa, vamos e tudo mais. E, assim, a Cíntia foi uma pessoa que continuou na minha trajetória, porque ela também faz parte do ciclo de pessoas que estão dentro e estão realmente ali ajustadas à essência minha, principalmente, né? E uma coisa que a gente não tem que se apegar é ser uma pessoa apegada. É uma coisa que eu acho que também, né, a gente aprende a se desapegar de certas coisas e a olhar um pouco mais com um olhar de expansão. Expansão de consciência, expansão de experiências e expansão de relacionamentos e novas conexões com novos seres humanos, né, novos seres vivos, né, novas culturas, principalmente, né? Exato. E é sempre um prazer, Cíntia, estar aqui realmente conversando assim de temas muito relevantes para a nossa sociedade hoje em dia, ainda mais com você aqui também. Fico muito feliz, Carol. Fico muito feliz. De certa forma, Carol, até para a gente fechar, né, que o nosso Com tema ali certeza. ele traz, né, as Uhum, estratégias passam pelo propósito. É, Existem todas as metodologias de estratégia. uhum, Né, que se você sim, for buscar ali um planejamento estratégico, né, jogar no Google planejamento estratégico, você vai conseguir montar. Mas acho que o principal motivo da gente estar aqui falando hoje, né, Carol, é justamente entender que papel aceita tudo, mas precisa trazer essa essência. Você precisa precisa. saber o porquê do porquê do porquê, né? Por que que você Uhum, faz o que faz, né? exato. Como faz, por que que você cobra o que você cobra, né? Onde você quer chegar, a gente precisa ter isso muito claro. E aí as estratégias vão vir como consequência, como uma forma inteligente de estruturar Sim, aquilo que você quer alcançar. E que talvez sem estratégia você até alcançaria, mas sim, talvez desperdiçaria mais recursos, demoraria mais isso tempo, mesmo. né? Não teria essa otimização dos processos e agilidade para você chegar mais rápido e aprender e errar mais rápido, né? Porque a gente vai Com errar nessa certeza. caminhada, errar rápido, corrigir rápido e construir novos erros. Aí entra um tema que eu Sim. gosto, que é segurança psicológica, né? Que é um tema que a gente pode até vir falar aí num outro Oh, momento, né? com Mas eu certeza. acho que até para
para deixar claro para todo mundo, né? Pelo menos para mim, ficou muito claro quando você me fez o convite que a gente falar desse propósito é realmente buscar a essência, né, Carol? É O buscar mercado essência. não tem mais espaço para pessoas que querem entregar aquilo que o seu único propósito, único objetivo principal. Desculpa, meu celular começou a despertar aqui. O objetivo principal seja só o dinheiro, né? A gente Só o quer dinheiro. dinheiro, a gente quer, dinheiro é uma energia, dinheiro, nós vivemos num mundo que funciona dessa forma. A gente quer dinheiro, Uhum. mas a gente quer dinheiro de uma forma que ele venha, que a gente consiga ter a sensação que nós somos merecedores daquele dinheiro e que a gente conseguiu contribuir de forma efetiva, de forma genuína, de forma íntegra para as pessoas que nos contrataram e aquele dinheiro é um prazer receber tudo aquilo. Com Pelo menos certeza. para mim funciona dessa forma. Né? Com E vamos realizar certeza. muito sonho, vamos colocar muito sonho no Nossa. papel, vamos criar estratégias para muita coisa. Deixa eu contar uma novidade para você, Carol. Eu acho que eu não contei. Eu não sei se eu contei no nosso último encontro, mas agora, dia 19, eu estou indo para Barcelona. Olha só. Vou visitar minha É, filha. olha que você vai ficar com a filha, né? Pô, minha mora lá, Que tá morando bacana. lá, né? E Sim. aí, gente, a Europa vai ser pequena para mim, Aham, porque com eu certeza. vivo de sonhos, eu quero realizar muitos sonhos, e esse é um sonho muito feliz que eu estou realizando, que há Bacana. alguns anos atrás eu nunca imaginei que eu conseguiria, que a Europa era para mim também. Então, Uhum. eu acho que desconstruir algumas crenças, revisitar as nossas verdades, acho que também é um bom, é um bom exercício, né? Bom Para que a exercício, gente um bom possa viver início aí de extraordinário. reflexão, né? Com Exato, certeza. exatamente. Carol, muito Cíntia, feliz por estar aqui. muito obrigada pela sua participação, pelo aceitar o convite aí. Pessoas que acompanharam, muito obrigada aí pela participação de vocês também aqui. Essa live ela vai ficar gravada dentro da comunidade Autenticadas. A comunidade Autenticadas ela é a plataforma da comunidade que eu criei justamente para trazer conteúdos de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional para mulheres na era digital. Nós temos lá dentro, né, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês se inscreverem dentro da plataforma, que é bem simples. E esse vídeo ele vai ficar dentro da categoria ali de palestras que a gente está realizando aqui no mês da Mulher BYV. Na próxima semana nós teremos mais uma palestra, teremos mais uma convidada para falar um pouco mais de mulheres além do tempo, né? Mulheres que pensaram além de seus tempos e que revolucionaram aí a nossa sociedade. E também aproveitar para deixar vocês também informadas que estão oficialmente abertas as inscrições para a mentoria FCV #1, que é a primeira turma, tá? Fiz, antes de entrar aqui com a Cintia, uma live no Instagram para apresentar um pouco dessa mentoria, né? Um pouco do método dela, principalmente. E as inscrições vão até o dia 22 de março e a primeira sessão começando no dia 28 de março ali. E são só 8 vagas, né? Mínimo de 4 vagas e máximo de 8 vagas aí para vocês participarem, tá bom? Cíntia, obrigada, né? A gente se fala. E, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. Feliz Dia Internacional da Mulher para todos. E que todas tenham, sejam sempre respeitadas, valorizadas. E se valorizem também. E, principalmente, nunca desistam de ser quem vocês são. É isso. Isso aí. É um dia de Cíntia, celebrar a obrigada. resistência, né? Resistência Com das certeza. mulheres e da nossa conquista. Gente, fiquem bem. Até a próxima. Até a próxima, Cíntia. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.